coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui de novo. Eu quero dizer que ainda estou em Minas, na casa da minha mãe. Então, estou gravando para postar. Se aparecer algum ruído estranho, não se preocupe, tá bom, gente? Mas que bom que podemos estar aqui e continuar nosso estudo do catecismo. Nós terminamos o sacramento da penitência, né? Estamos vendo os dois sacramentos de cura, né, da penitência. Agora vamos ver a unção dos enfermos propriamente dito. Estamos no catecismo número 1499. Mas vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor. Nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos e amados irmãos, então vamos continuar o nosso catecismo, né? Nós vamos hoje, então, iniciar esse sacramento, a unção dos enfermos. Vou ver se eu consigo fazer ele nesta aula, né? Não é tão longo como os outros, né? E também porque é fácil de compreender, vocês podem ler, né, por si mesmo. Torno a dizer, o mais importante aqui no catecismo nem é o que eu tenho dito, mas sim que vocês leiam, né, o catecismo. Isso é o mais importante, que estamos descobrindo que é um livro maravilhoso de se ler, né? Muito bem, aqui no número 1499, o catecismo começa citando um trecho da Lumen Gentium, né, do Concílio Vaticano II. Diz assim, a unção dos enfermos. Pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta-os a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. É Lumen Gentium número 11, essa citação. Vamos dizer uma coisinha assim muito importante. A primeira finalidade da unção dos enfermos, meus amados irmãos, não é a cura física, embora também, mas a primeira finalidade, se vocês perceberam, não é a cura física, né? Mas a cura física vem como efeito, né? Mas é unir a pessoa à graça de Deus, a Jesus Cristo, né? O que quer através da unção dos enfermos, o que se quer de fato através da unção dos enfermos, é dar ao doente que está passando por uma situação de grave risco para a sua alma, né? Porque muitas das vezes a doença traz também esse risco para a alma, a pessoa pode se revoltar e assim por diante. Dar uma graça para que ele, né, para ele poder enfrentar essa situação, né? Isso é a primeira coisa. Uma graça, uma força para ele conseguir enfrentar essa situação difícil que está passando.
nós entregamos, né, vocês perceberam que o que a gente leu no catecismo diz isso, né? A igreja toda entrega o doente através do sacerdote. Nós o entregamos, esse doente, ao Cristo, que é ao mesmo tempo, Jesus, né? Ao mesmo tempo sofredor e glorificado, ressuscitado. Para que Jesus, né, cuide dele, né? Entrega ele para que Jesus cuide dele. A igreja toda o entrega, isso aqui é importante, né? O efeito dessa entrega é o quê? Para que Jesus o alivie e salve. Então, o objetivo é aliviar esse sofrimento e salvá-lo, né? A salvação, então, porque a meta é a salvação eterna. Então, isso é o mais importante, amados irmãos. A cura eterna da alma. Não se fala muito sobre isso mais na igreja, não, né? Ou às vezes se exagera demais na cura física. Não que Deus não quer a cura física, mas nem sempre vai acontecer. Aliás, a maioria das vezes não acontece a cura física, mas é uma oportunidade para salvar a alma da pessoa, né? Então diz assim, né? Eu fui anotando aqui para ficar mais fácil. Para que Jesus o alivie e salve. E o exorta ao doente, né, a associar-se à paixão e morte de Jesus Cristo e que contribua para o bem do povo de Deus. Então, uma doença, um sofrimento, a gente pode transformar ela em cruz, em sacrifício, né, para salvar alguém. Bom, amados irmãos, que continuando aqui no Catecismo, no número 1500 e 1501, o Catecismo vai nos mostrar algo muito importante. Olha só, a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites e sua finitude. Toda doença pode nos fazer entrever a morte, né? Pode levar a gente próximo da morte, né? Continua o catecismo. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesmo, é aquilo que eu disse, né? Corre o perigo, né, de perder a vida eterna. E às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Tudo isso pode acontecer. Por isso o sacramento da unção dos enfermos tem esse objetivo principal de levá-la à salvação e não perder a sua alma. Também pode, no entanto, tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro a doença provoca a busca de Deus, um retorno a Ele. Não é verdade? Isso acontece às vezes, né? Na doença a pessoa começa a refletir sobre a sua vida, né? Uma doença grave, por exemplo, a pessoa sente, né, o cheiro ou a proximidade da morte, ou o que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha alma. Então, às vezes a doença é uma pedagogia, né, que educa a pessoa, né, para a vida. Mas a igreja reconhece que também pode ser o contrário, né, de causar revolta e revolta até contra Deus. Aí está colocando em perigo a sua própria alma. Por isso o sacramento, né, dos enfermos tem esse objetivo de aproximar a pessoa de novo a Deus, né, de entregá-la a Jesus, né, de fazê-la entender isso, né, que é uma graça que dá força para ela superar isso. E também, com consequência, pode levar a cura física, né? Mas tem, basicamente, amados, todos os sacramentos podem levar à cura física. Quantas pessoas foram curadas, por exemplo, na Eucaristia, né, comungando, ou no batismo, né? Por exemplo, uma criança está lá correndo risco de morte no hospital, é batizada com uma emergência e acaba se salvando também, né? Recebendo a cura física, né? Mas o principal, lembrar disso, o objetivo principal não é a cura física, mas a cura da alma. A gente às vezes se preocupa demais com o físico e esquece da alma, né? Estivemos aí, passamos por essa pandemia, todos nós preocupados em lavar as mãos, higienização, e usa máscara, usa proteção, e tantas coisas, que é justo, não estou dizendo que é errado,
mas preocupado o quê? Com o físico, né? Preocupado com a morte física. Nós deveríamos ter esses mesmos cuidados também com o perigo da doença da alma, que é o pecado, né? Para salvar a nossa alma. Então precisamos ter esse cuidado, tá bom, amados irmãos? Pois aqui no número 1502, né? O catecismo vai dizer aqui que a enfermidade pode se tornar caminho de conversão e o perdão de Deus dá início à cura, né? Às vezes é isso também, né? Às vezes existe também aquelas doenças psicossomáticas, né? Pois aqui o catecismo coloca Jesus como o grande médico. Acho que vale a pena a gente ler isso aqui, né? O grande médico que é Jesus. A compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermo de todo tipo são um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está bem próximo. Então, todas as curas que Jesus fez têm um objetivo principal, né? Que não é a cura física, não é a mais importante. E realmente Jesus fez muitas curas físicas, muitos milagres de curas assim. Mas todas isso têm um objetivo para apontar para o céu, para apontar para Deus, para o reino de Deus, olha só. A compaixão de Cristo para com os doentes, suas numerosas curas de enfermos de todo tipo, são um sinal, tá vendo? Um sinal que aponta. É um sinal evidente de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está próximo. Jesus não só tem poder de curar, mas também de perdoar os pecados. Ele veio curar o homem inteiro, alma e corpo. É o médico de que necessitam os doentes, né? É o médico dos médicos, né? Aí ele cita aqui Mateus 25, 36, né? Que Jesus vai dizer, eu estava doente, cuidastes de mim, né? Ele se associa ao próprio doente, né? Dizer que ele é o doente a ser visitado. Seu amor de predileção pelos enfermos não cessou ao longo dos séculos de despertar a atenção toda especial dos cristãos para com todos os que sofrem no corpo e na alma. Pois eu salto aqui para a gente ler, depois vocês leem tudo completo, gente. Eu estou lendo alguns pedacinhos só para motivar vocês a lerem, que é muito importante. Porque deles, a citação de Lucas aqui, que o catecismo diz, né? Porque deles saía uma força que curava todos, né? Também nos sacramentos, e olha aqui, o catecismo faz questão de dizer nos sacramentos no plural, não só nesse sacramento. Também nos sacramentos, Cristo continua a tocar para nos curar. Aquilo que eu disse, todos os sacramentos têm essa graça, né? Pois o catecismo vai citar aquela passagem de Isaías e de São Pedro, né? Que fala que ele tomou sobre si as nossas dores, né? Ele levou as nossas enfermidades e carregou nossas doenças, né? Não curou todos os enfermos, suas curas eram sinais, mas o catecismo diz, suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Isso é importante, né? Jesus não curou todas as pessoas, fisicamente pelo menos, que o encontraram. Nem todos. Alguns, muitos até, ele curou, para ser um sinal do reino de Deus, né? Pois tem a ordem aqui no número 1506, tem a ordem de Jesus, do mandato missionário, de curar os enfermos, pregar o evangelho, curar os enfermos, assim por diante, né? Então faz parte do ministério e da missão do cristão, de todos os batizados, mas principalmente dos sacerdotes, mas de todas as pessoas, rezar pelos enfermos. Cristo convida seus discípulos a segui-lo, tomando cada dia sua cruz. Ao segui-lo, adquirem uma nova visão da doença e dos doentes, né? Isso é importante. Pois aqui no número 1508, vai falar do dom carismático da cura. E aqui a gente tem que entender que é um pouco diferente do sacramento, não é o sacramento dos enfermos. O sacramento dos enfermos, a gente vai ver, é reservado ao sacerdote, nem os diáconos. Por quê? Porque tem o perdão dos pecados também. Mas existe, e o catecismo depois cita isso aqui, aquela passagem de Coríntios que fala dos carismas. Existe um carisma especial de cura, ou dom carismático de cura. Ou seja, esse
Todos podem rezar. E tem gente que tem o dom de cura física, né? Que reza para as pessoas, não necessariamente padres, né? Mas muitas pessoas, né? Padre Pio, por exemplo, tinha um dom extraordinário. Os santos são assim, né? Depois que morrem, esse dom de cura, de fazer milagres físico, de curas físicas, se transforma em maior poder ainda, né? Padre Pio, tantas pessoas iam até ele para ser curadas e foram curados tantos, né, fisicamente, mas principalmente da alma, da conversão, né, que era a mais importante. Depois da sua morte, isso se multiplicou de uma maneira extraordinária, né, que continuam a exercer, né, pedindo a intercessão dele. Vamos ler aqui o que diz o Catecismo sobre isso. O Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura, para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças, é claro. Por isso, São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. São Paulo tinha um problema, uma doença, e pediu várias vezes a Deus que curasse, e Deus respondeu para ele que não ia curar, né, basicamente. Basta-te a minha graça. Ou seja, o objetivo não é o físico, não é salvar esse corpo, porque mesmo que Deus nos cure, né? E é verdade, Deus nos cura fisicamente, pode acontecer, esse corpo vai morrer, né? Vai virar pó. Então o mais importante é a alma, né? É a salvação, é a cura da alma, né? Continua aqui o catecismo, né? E que os sacramentos e que os sofrimentos a suportar podem ter como sentido que eu complete, São Paulo de novo, que eu complete, né, na minha carne o que falta, as tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, às vezes, a doença é para a gente experimentar também o sofrimento e nos associarmos a Cristo, né? Pois cita mais uma vez a ordem de Jesus em Mateus 10:8, curai os doentes, né? Essa presença de Jesus, então, é médico, né, dos médicos. Ela, a igreja, crê na presença vivificante de Cristo, médico da alma e do corpo, né? Esta presença age particularmente por intermédio dos sacramentos, e de modo especial pela Eucaristia, pão que dá a vida eterna, cuja ligação com a saúde do corpo é referida por São Paulo, né? Então, aqui, diz aqui, citando a Tiago, né, a carta de São Tiago, no número 1510, né, a igreja fala, o principal objetivo do sacramento é salvar e aliviar. Alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Está aqui o gesto sacramental, né, da onde a igreja tirou, né, esse sacramento dos enfermos, ungir com óleo, né, no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Aqui a tradição da igreja reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos, o sacramento dos enfermos. Então, por isso que se unge, por isso também por causa dessa passagem, fala do perdão dos pecados. Só rapidinho aqui um parênteses. Então, no sacramento dos enfermos já está embutido o perdão dos pecados. Daí, né, a gente vai falar mais para frente de quem é o ministro desse sacramento, a igreja vai dizer, né, através do direito canônico, que é o sacerdote, né? Nem os diáconos. Por quê? Porque tem perdão dos pecados. Mas é importante também quando o padre, então só um parênteses, quando o padre for perguntar à pessoa, a pessoa dizer, né, se é batizado, ela confessar, se possível ela confessar. Se ela tem condições de confessar, ela confessa, né? Aqui tem a definição do sacramento, número 1511 a 1513, né? Que é o histórico e a definição do sacramento, e sim, vocês mesmos pode ler, né? Aí aqui está dizendo quem que pode receber este sacramento. Você pode ler, não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte, porque antes falava da extrema unção, né? Ou seja, só para aqueles que estão já morrendo, não é isso, né? Portanto, o tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente
o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte, né? Correr perigo de morrer, por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Então, quem que pode receber esse sacramento? O Código de Direito Canônico 1004 vai dizer exatamente. Então, é uma doença grave, né? Não é para qualquer coisa. Lembra, existe o dom carismático da cura. E através desse dom, a igreja chama todos os fiéis a rezar pelos doentes. Se você é batizado, é católico, pode pôr a mão sobre um doente, um parente, um amigo, quem quiser, né? E rezar para ele. Ou seja, e às vezes Deus pode curar, pode aliviar. Mas o sacramento, porque dentro do sacramento tem o perdão dos pecados, não é para todo mundo. Olha só, quem já está na velhice pode receber, né, regularmente o sacramento. E quem corre um certo perigo, né, de morrer. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia relativamente grave, ela pode vir pedir ao sacerdote o sacramento. E aí seria bom até que ela pedisse para confessar também antes da cirurgia, quando possível, e receber o sacramento da unção. Às vezes está lá no hospital, não recebeu, a família também pode pedir, né, para o sacerdote lá levar o sacramento da unção dos enfermos. Então, eu estou tentando aqui diferenciar o sacramento do dom de cura, ou da oração de cura física, ou que seja. A oração, todos os batizados podem e devem fazer. A oração de pedir que Deus cure, né, os doentes, todas as pessoas podem fazer. Mas o sacramento, né, nem todos podem receber, né, e só o sacerdote pode concedê-lo, né? Os bispos e presbíteros. Você está no Código de Direito Canônico 1003, que fala do quem pode levar esse sacramento. E quem pode receber é aquele que tem certo perigo de vida. Por isso os velhinhos sempre podem receber, né, porque já está no final da vida, e aí é bom que se confesse. E também pode, né, quando a pessoa está assim bem debilitada no hospital, pode receber o sacramento e também a comunhão, né, quando é possível, né? Pois aqui no número 1517 a 1519 vai falar da celebração deste sacramento, né? O que é preciso fazer, né? Então vocês podem ler aí, está bem claro, né? E por fim, os efeitos da celebração deste sacramento. Qual que é o efeito principal? A configuração ao Cristo, né? Configurar-se ao Cristo, né? Configurar o enfermo ao Cristo, né? Antes disso aqui, só relembrar, né, desse dom carismático da cura, né? Que os males físicos, assim por diante, mais uma vez, não é a mesma coisa, né? O sacerdote pode ter esse dom e o ministério de exercer o sacramento, né? Tem padres que têm um dom extraordinário de cura. Eu conheci padres que celebravam. E aí, olha para vocês verem, o momento que os padres, né, geralmente os sacerdotes que têm esse dom carismático da cura, utilizam para a oração de cura física, de assim por diante, geralmente na Eucaristia, né? Depois da comunhão. É um momento privilegiado para pedir a Jesus que cure, não só fisicamente, mas a alma, o interior e assim por diante, né? Então, mas isso não é reservado ao sacerdote, todas as pessoas, inclusive você mesmo pode rezar por isso, né? Lembrar que o bem maior não é aqui na terra. Isso é importante, né? Quando Deus cura alguém, levantando de uma cadeira de rodas, por exemplo, é um sinal da ressurreição para a vida eterna. Deus quer nos levantar para a vida eterna, né? Então, qual que é a finalidade desse sacramento? Antes de chegar ali os efeitos, para a gente ler e ir encerrando, lembrar a pessoa, né, dar à pessoa as graças para que ela enfrente a situação de perigo espiritual que se encontra, né? A doença é fonte de provação para a pessoa, né? E provação na fé. Então ela corre o perigo de perder a fé, de se revoltar com Deus, mas também tem a possibilidade de ser provada e aumentar a fé, né? Ou seja, dá força espiritual para enfrentar todas as coisas, né? Trata de um alívio espiritual.
E isso é importante, lembrar de chamar o sacerdote enquanto a pessoa está viva, né? Já aconteceu comigo, das pessoas pedir o sacramento depois que a pessoa morreu. Aí, irmão, não tem mais jeito. Enquanto está viva que precisa chamar, né? Então, o catecismo fala aqui dos efeitos do sacramento. Eu vou ler, que eu acho que é importante, né? Um dom particular do Espírito Santo. O principal dom deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, isto é, contra as tentações do desânimo e da angústia diante da morte. Esta assistência do Senhor, pela força de seu Espírito, quer levar o enfermo à cura da alma, tá vendo? Não fala da cura física primeiramente, fala da cura da alma, mas também do corpo. Primeiro, objetivo principal, a cura da alma. E claro, também como consequência pode curar o corpo. E se for essa a vontade de Deus, né? Além disso, se tiver cometido o pecado, receberá o perdão, né? A união com a paixão de Cristo, pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela configuração à paixão redentora do Salvador. Então, se você está doente, né, tem uma doença, tem que carregar essa doença, pode usar ela, né, como intercessão também, para a igreja, para as pessoas que estão sofrendo, né? Não, quando eu assumo isso com uma atitude de fé e me configuro a Cristo por amor, Senhor, se eu estou sofrendo, eu quero que os outros vivam, né? Esse sacramento é um dom do Espírito Santo que transforma a dor em amor. É uma força, uma graça que tem a capacidade de transformar a dor em amor, né? Isso aqui em relação a quem está doente. O sofrimento, né, sequela do pecado original, recebe novo sentido, torna-se participação na obra salvífica de Jesus, né? É também uma graça eclesial. Os enfermos que recebem este sacramento associam-se livremente à paixão e à morte de Cristo. Pois o catecismo aqui vai falar no número 1524 do viático, né, último sacramento do cristão. Aí sim, é aquele momento, aí sim esse sacramento nesse momento pode ser chamado de extrema unção, a última unção. A pessoa já está assim, agonizando, leva da unção, perdoa os pecados e pode levar o viático. O que é o viático? É a hóstia levada justamente na hora da morte, né, um pouquinho antes de morrer, para os agonizantes, né? É isso, amados irmãos. Depois tem um resumo aqui. Eu quero ler só uma parte do resumo, que é de 1532, para a gente terminar, que fala a graça especial do sacramento da unção dos enfermos, tem como efeito. A gente já falou um pouquinho dos efeitos, mas os efeitos desse sacramento. Então o catecismo, né, cita aqui uns pontos, são 5 pontos. Primeiro, né, os efeitos. A união do doente com a paixão de Cristo para seu bem e o bem de toda a igreja. Depois, reconforto, paz e coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. Perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência, pelo sacramento da penitência. Também outro ponto, restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. A preparação para a passagem à vida eterna. Muito bem, amados irmãos. Ficamos por aqui hoje, né? Conseguimos encerrar esse sacramento, pois vocês leiam devagar, né? Não é tão grande. Próximo encontro a gente vai iniciar os 2 últimos sacramentos chamados sacramentos do serviço, da ordem e do matrimônio. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima vez.